as nossas Bíblias em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Nós vamos dar continuidade ao livro de Daniel. Nós já temos estudado vários capítulos, já estudamos os 4 capítulos. Se você quiser um resuminho disso, está no boletim. A leitura aqui que nós já vimos, o boletim de hoje tem um resumo dos 4 capítulos, dos primeiros 4 capítulos, que na verdade nada mais é do que a primeira metade da primeira metade do livro. Os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nós temos a primeira parte do livro de Daniel, e até o capítulo 4 é uma metade, e 5, 6 e 7 é a outra metade, que é a outra parte. E nós vamos até fazer alguns paralelos com os outros capítulos, porque o capítulo 5 é quase o mesmo tema do capítulo 4. O capítulo 6 é praticamente o mesmo tema do capítulo 4, do capítulo 3, e o 7 é o capítulo 2. Os temas são idênticos, com algumas pequenas diferenças que nós vamos ver mais à frente. Hoje vamos ficar no capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4, por enquanto. Nós vamos lendo e entendendo a mensagem, fazendo também aquilo que a palavra de Deus nos fala, que nós precisamos entender a palavra do Senhor, lendo de maneira que entendamos o que está escrito. Capítulo 5, Daniel 1 a 4 diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvamos o teu santo nome, a tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos, Senhor, para que ela fale aos nossos corações nessa noite. Se existe alguma dúvida, Senhor, de que tu és um Deus santo, justo, que o Senhor nos esclareça nessa noite. Que possamos voltar para os nossos lares cada vez mais certos de que o Senhor é um Deus que reina, que o Senhor é um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, que o Senhor é um Deus santo, justo e verdadeiro. Senhor, nos abençoe, fale mais uma vez aos nossos corações, nós te rogamos e pedimos também pelo teu servo que trará a tua mensagem, que ele possa falar da tua palavra e que o teu nome seja exaltado e não o teu servo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes perguntas que crentes de várias épocas têm feito é: se Deus é justo, se Deus de fato é justo, por quê? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas que cometem tudo quanto é tipo de impiedade, de pecados, e amam o pecado, e vivem na prática do pecado, e Deus não faz nada com elas. Parece que na verdade elas prosperam, enquanto que muitas vezes nós que tentamos viver de acordo com a palavra de Deus, parece que tudo está errado. Por que isso? Se Deus é justo, por que Deus permite que os maus prosperem e os justos, os filhos de Deus, muitas vezes parece que comete um pecadinho aqui, Deus já castiga. Comete um pecadinho acolá, Deus já castiga. Enquanto que os outros cometem todos os tipos de pecados possíveis e imagináveis, e parece que tudo dá certo. Na verdade, quando eles tentam o mal, planejam fazer o mal, dá certo também. Por que isso? Essa é uma das grandes perguntas que se fazem hoje, até hoje, durante toda a história do povo de Deus. Essa pergunta é feita. No Antigo Testamento nós vemos algumas declarações, algumas perguntas sobre isso também. Alguns salmistas vão perguntar: Senhor, por que isso? Senhor, por quê? O profeta Malaquias, o povo de Israel estava se perguntando a mesma coisa. Parece que Deus aprova quem faz a maldade e pune aquele que faz o certo. Parece que tem
alguma coisa errada. Será que Deus de fato é justo? Asaf vai falar até que a destra do Senhor se mudou. Parece que Deus, a destra que é para abençoar, a ideia é mais ou menos essa, que a destra que Deus usaria para abençoar, virou a esquerda, e a esquerda está abençoando ao invés da direita. Ou seja, Deus abençoa os ímpios, amaldiçoa os justos. Tem alguma coisa errada. Daniel capítulo 5 foi escrito também para um povo que poderia também estar pensando assim. Muitas vezes a gente pode estar pensando assim também. A gente olha o nosso vizinho que é ímpio, que não teme ao Senhor, e parece que tudo vai bem com ele, e eu que estou tentando viver de acordo com a vontade de Deus, não está dando certo alguma coisa. Não está dando certo. Parece que eu não posso pisar na fora da linha que Deus já vem me castigando. Se essa é a sua pergunta, se essa tem sido a sua dúvida, o texto de hoje vai trazer grandes esclarecimentos para nós hoje. E é isso que Daniel quer trazer. E tem que lembrar que Daniel é escrito também para um povo que está no exílio. Eles vão passar 70 anos longe da sua casa. Eles foram tomados, tirados, arrancados dos seus lares para uma terra estranha chamada Babilônia. Uma terra onde a impiedade dominava, onde a idolatria reinava. Era idolatria para todos os lados. O próprio rei Nabucodonosor era um ímpio de primeira classe. Ele amava adorar outros, ele gostava de adorar outros deuses, ele tinha prazer nisso, e mais, gostava que as pessoas o adorassem. Por isso, ele vai criar aquela grande estátua que nós já vimos, aquela grande estátua de ouro, para que todos adorassem a estátua. A estátua representava ele mesmo. Eu quero que as pessoas me adorem. Esse era o povo. Mas existiam algumas pessoas lá no meio da Babilônia, judeus, crentes no Senhor, e nós sabemos 4 nomes, pelo menos, 4 pessoas essas: Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Esses 4 jovens que foram levados por volta de 17 anos, mais ou menos, eles eram adolescentes, 16 a 17 anos, eles foram levados. Esses, pelo menos, nós temos a plena certeza de que eles eram fiéis. E poderia ser que tinham mais, é claro, tinham outras pessoas lá que eram fiéis ao Senhor, mas a Bíblia não fala deles. Daniel não fala deles, mas nós sabemos que algumas dessas pessoas podem estar imaginando por que Deus ainda permite que Babilônia faça essas maldades conosco. Um povo ímpio faça essas maldades conosco, nos tira da terra e ainda caçoa de nós. Salmo 137 é um texto bem curioso. Vai dizer que os babilônios, eles chegavam no meio do Israel, do grupinho de Israel lá, que estavam todos tristes porque estavam longe de casa, e falavam: canta uma música alegre pra gente. Sabe aquelas músicas que vocês gostam de cantar, alegres, festivas? Cantam! E eles vão dizer: como que a gente vai cantar? Nossa alma está triste, a gente quer voltar para casa, não pode. Nossas armas estão penduradas no salgueiro. Salgueiros é o chamado chorão, né? A árvore chorona. Nós estamos tristes, como é que a gente pode cantar se nossa alma está triste? E os babilônios queriam que o povo ainda cantasse alegremente, caçoando daquele povo. Como que é possível acontecer uma coisa dessa? Daniel 5, ele vai falar de para mostrar que Deus de fato é um Deus justo. Surge um personagem. O primeiro personagem que surge aqui é Belsazar. Quem é esse Belsazar? Só aparece aqui no capítulo 5, não aparece em lugar nenhum na Bíblia mais. Na verdade, há pouca menção dele, até no meio da história secular, sobre esse tal Belsazar. Tem algumas menções, mas pouca menção dele. Provavelmente ele nem foi rei de verdade, nunca chegou a ser um rei de verdade. O texto fala que ele era filho de Nabucodonosor, só que isso não quer dizer que ele era filho direto de Nabucodonosor. Talvez ele seja neto de Nabucodonosor. Era comum naquela época dizer que a pessoa era filho, mas porque fazia parte da descendência e não filho legítimo, direto dele. Talvez ele fosse até um neto, ou então um filho mais novo, que não valia muita coisa. Tinha um outro rei, que provavelmente esse era o rei da Babilônia, aquele que dominava mesmo. Ele se chamava Nabonido. Nome meio estranho, né? Isso não aparece aqui na Bíblia, mas a história fala que esse Nabonido, realmente ele governou. Foi o último rei, grande rei da Babilônia. E é por isso, talvez, que quando ele oferece uma posição
na Babilônia, ele, ao invés de colocar o segundo maior da Babilônia, vai colocar o terceiro, porque ele já era o segundo. Então ele era o segundo. Olha, eu dou um cargo especial, vai ser o terceiro, eu sou o segundo, meu irmão ou o meu pai, a gente não tem certeza exatamente se era irmão ou pai, mas Nabonido é o primeiro, eu sou o segundo, o próximo vai ser o terceiro. Esse era Belsazar. O pior de tudo, que apesar de não ser lá grande coisa, ele se achava o rei da cocara preta. O texto fala no versículo 1, que Belsazar, ele faz uma grande festa, chama várias pessoas, para que as pessoas pudessem admirar ele, para que as pessoas pudessem olhar para ele. E o texto fala até que, a impressão que dá é que o povo tinha que ficar olhando ele bebendo vinho. Olha só o tanto de vinho que eu tenho, olha as minhas riquezas, olha só o que eu tenho, o que eu conquistei. Na verdade não conquistou nada, né? Tudo do pai, do avô, mas olha só o que eu tenho. Admirem-me, olhem para mim e me admirem. Só que essa festa, na verdade, não era uma festa qualquer. É bem provável que Dario, o Medo, já estava quase chegando na Babilônia, e esse Belsazar já sabia. Ele estava tão certo de que não ia acontecer nada com ele, que ele resolveu fazer uma grande festa. E as festas lá não eram umas festas quaisquer, não. Eram festas que duravam longos dias, cheias de bebedeira, imoralidades. Eles faziam tudo que podia e não podia. Lá no capítulo 2 vai dizer que havia mulheres e concubinas lá para fazer aquelas orgias terríveis que nós já sabemos muito bem como que era naquela época. O fato é que era uma festa bem carnal, uma festa para aproveitar o que eles tinham lá. Pior de tudo que o versículo 3 vai dizer que ele queria fazer tudo isso para afrontar ao Senhor. Olha o versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Tudo indica de que ele manda trazer os utensílios do tesouro, do templo, exatamente para afrontar a Deus. Ele já tinha ouvido falar sobre Deus, quem era o Senhor. Ele já tinha ouvido o que Deus havia feito com Nabucodonosor. Ele já tinha ouvido falar sobre tudo aquilo que tinha acontecido nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Só que ele não queria nem saber. Ele queria, na verdade, afrontar a Deus. E é por isso que ele pega aqueles utensílios para usar, para profanar o templo, para profanar aqueles utensílios, exatamente porque ele sabia que com isso ele ia estar mostrando: olha, eu sou maior do que o Deus dos judeus. Era essa a intenção de Belsazar aqui. Versículo 4 fala que eles beberam e deram louvores, e o texto aqui é curioso porque fala: olha os deuses que eles adoravam. Deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Ou seja, não eram deuses de verdade. Eram aquelas coisas que ajuntavam lá com terra, com pedra, com ferro. Ajuntava lá, fazia uma imagem e adorava paus e pedras. Era isso que eles adoravam. Mas a intenção é de que de Belsazar, a maldade e o pecado de Belsazar era tão grande de adorar os deuses, praticar orgias, praticar bebedeiras e fazer essas festas pecaminosas ao extremo e afrontar ao Senhor. E isso foi o limite. Aí foi o limite. Deus chegou um basta. Deus trouxe um basta para Belsazar. Versículo 4 a versículo 9, surge um outro personagem, que não é bem um personagem, na verdade é uma grande... São dedos que aparecem. Olha só o versículo 5 até o versículo 9. No mesmo instante, apareceram os dedos de homens e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Mas vocês conseguem imaginar algo assim? Ele está aqui no meio de repente aparece um dedo aqui e começa a escrever. Se você pegar o seu dedo e tentar escrever no parede, não vai sair nada. No máximo você tem que usar uma caneta, você tem que usar alguma coisa. Mas esse dedo não era um dedo qualquer, né? Ele afundava a parede, a ponto de sair uma escrita pela parede. Não era um dedo qualquer, mas imagine a cena. Você está parado, quietinho, aproveitando, de repente, do nada aparece uma mão, uns dedos, e começa a afundar na parede, e aquela
aquele dedo começa a escrever alguma coisa. Imagine a cena terrível. Continuando. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Eu já tive medo, mas nunca a ponto de meus joelhos ficarem batendo no outro. Aquele todo rei, todo poderoso, agora está tremendo de medo. Prova de que ele não era tão poderoso assim. Se ele fosse poderoso de fato, ele enfrentaria aquela mão, mas ele sabia que aquela mão não era uma mão qualquer. E agora ele está realmente tremendo de medo. O máximo que eu já tive foi tremer a mão, né? A mão tremendo, mas os joelhos a ponto de um bater no outro, realmente o medo bate no coração. Versículo 7. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço, será o terceiro no meu reino. Olha lá, o terceiro, não é o segundo, porque ele não era grande coisa mesmo, mas ele achava, né? Mas vai ser o terceiro. Eu dou o terceiro lugar no reino. Versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Olha só a imagem, né? Aquele rei que queria mostrar o seu poder, a sua glória, na verdade não tinha toda a glória assim, mas ele queria mostrar o que ele tinha. Agora aparece uma escritura na parede, ele quer saber a interpretação e não consegue. Ele quer saber por que apareceu essa escritura na parede. E ele começa a chamar os magos, adivinhos, todos os feiticeiros, para ver se eles conseguiam entender aquilo, porque afinal de contas, se aquilo aconteceu, tem algum significado. Ele vai chamar todos os magos. Mais uma vez, Daniel é o último a ser chamado. Daniel não aparece aqui. A explicação possível é porque ele não gostava muito de Daniel, não. Ele não ia muito com a cara de Daniel. Tanto é que a conversa dele com Daniel não é muito agradável. Parece que os dois estão olhando feio para a cara, olhando um para o outro de cara feia. A imagem não é muito agradável. Mas ele está apavorado, ele está desesperado. Até que surge um terceiro elemento, a rainha. Olha só o versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete, ou seja, ela não estava lá, e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Não se preocupa não, rei. Eu tenho uma dica aqui para você ótima. Eu tenho uma dica que eu vi o que aconteceu um tempo atrás, e eu tenho uma dica para você. Versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, uma sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos e dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chama-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Olha só a diferença. Bom, primeira coisa, nós podemos perceber que Belsazar sabia que era Daniel. Afinal de contas, ele chama os magos, o chefe e os encantadores, e tem um chefe sobre eles. Seria meio irônico, né? Seria meio estranho se Belsazar não conhecesse o chefe daqueles magos. Se tinha um chefe, é claro que ele tinha contato. A única coisa é que ele não queria conversa com Daniel. Mas chega essa rainha, uma posição bem diferente. Não se preocupe, ó rei, porque tem um homem que ele vai ter certeza que vai interpretar os sonhos. Ela sabia do que tinha acontecido com os sonhos de Nabucodonosor. Ela sabia o que tinha acontecido outras vezes. É claro, não foi Daniel 1, 2, 3 e 4 não foram as únicas passagens que foram os únicos acontecimentos. Tiveram outros. E a rainha sabia aquele sonho que Nabucodonosor também teve
sobre a árvore, Daniel também trouxe a interpretação. Essa rainha conheceu muito bem Daniel e falou: pode confiar nele que ele vai dar a interpretação. Me chama a atenção algumas coisas aqui. Versículo 11 vai dizer assim: há no teu reino o homem tem o espírito dos deuses santos. Essa expressão Nabucodonosor vai usar. Mas me chama a atenção por quê? Porque, primeiro, fala que Daniel tem um espírito de um Deus. Tem que entender que ela não era crente, ela não sabia, ela não tinha teologia. Falar que ela não devia ter falado Deus, ela devia ter falado só Deus, um Deus, porque só existe um Deus. Ela não era crente, não há como exigir nada dela. Mas o fato dela falar que ele possuía o espírito já nos chama a atenção de algo. No Novo Testamento nós vamos ter uma interpretação um pouquinho melhor disso. Que os profetas eram homens inspirados pelo Espírito Santo. Daniel demonstrava que ele tinha esse espírito. E esse espírito, como a própria rainha e Nabucodonosor vai dizer, era santo. Nenhum deus da Babilônia era chamado de santo. Só o Deus de Daniel. Por quê? A prova, a imaginação que nós podemos ter aqui é que porque Daniel era um homem santo. Daniel era diferente. Se Daniel era diferente, o Deus de Daniel também era diferente. Se Daniel era santo, o Deus de Daniel também era santo. A confissão dessa mulher é fantástica, porque poucos entendem isso que essa mulher vai ter, mesmo não sendo crente. Versículo 12 vai dizer que ele tinha as características que ela dá para Daniel aqui, não é para qualquer um. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Eu imagino que Daniel, principalmente depois do capítulo 4, depois de Nabucodonosor ter ficado louco e voltado a si, eu creio que Daniel, mais uma vez, volta a ficar ao lado de Nabucodonosor. E aquelas coisas difíceis de Nabucodonosor não sabia o que fazer. Olha, eu preciso de alguma ajuda. Ele chamava Daniel e falava: Daniel, me ajuda nesse caso aqui, porque eu não sei resolver. E a sabedoria que Daniel tinha era bem parecida com o que Salomão tinha. Salomão era um homem sábio, que soube administrar o reino todo com a sabedoria que veio do alto. E aqui mais uma vez eu gostaria de lembrar daquilo que nós falamos no capítulo 2. Sabedoria para resolver problemas difíceis da vida só pode vir de um lugar. Não é de experiências pessoais. Não é conforme a vida vai nos ensinando. A vida não nos ensina nada. A única sabedoria para resolver problemas difíceis, casos difíceis, situações difíceis, vem do Espírito Santo, só dele. Só Deus pode nos dar essa sabedoria. E Daniel tinha. Daí nós temos o versículo 13 em diante, que nós vamos ter o profeta aparecendo. Olha só, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Para um pouquinho. Olha como que ele trata Daniel. Daniel, eu sei que você é chefe aí dos magos. Só que não é você que foi levado cativo? Lembrar que Daniel foi levado cativo era como se dissesse: lembra que você é escravo nessa terra. Eu sou o seu senhor e você tem que me respeitar. Não é? E ele sabia quem era Daniel, né? Olha, eu sei que você foi aquele que foi trazido da Babilônia. Eu sei que você foi aquele que foi trazido de Judá. Você não é daqueles cativos, né? Você é um escravo aqui, né? Você não é nada, né? Olha, eu sou rei e eu gostaria de dar um presentinho para você. Olha o versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz. É interessante essa expressão, né? Luz. Afinal de contas, essa é uma expressão que a Bíblia, o Novo Testamento vai dizer que nós devemos ser luz no meio do mundo, né? Luz no meio dos crentes. Inteligência e excelente sabedoria. Versículo 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura
terás cadeia de ouro ao teu pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Aquilo que ele tinha oferecido para os outros magos, ele oferece agora para Daniel. Olha, Daniel, é o seguinte, eu ainda duvido, eu sei que a rainha falou que você pode, mas eu ainda duvido que você possa. Se você conseguir, eu vou te dar vários presentes. Eu vou te dar um colar de ouros, né? Aqui, essa cadeia de ouro no pescoço, exatamente são os colares, são os presentes de ouro no pescoço. Eu vou te dar um vestido caríssimo e eu vou te colocar sobre o terceiro no meu reino. Olha que privilégio. Você vai trabalhar para mim, diretamente para mim. Olha o versículo 17, aí explode Daniel. Daniel não quer saber de nada disso. Daniel olha para ele e parece que Daniel não tem a mesma amizade com Belsazar como ele tinha com Nabucodonosor. Ele não vai com a cara também de Belsazar. A impiedade de Belsazar é tão grande que nem Daniel suporta muito ele. Olha só. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Eu não quero nada de você eu não quero nada. Aquilo que não vem de Deus eu não quero nada, eu quero apenas aquilo que vem do Senhor. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza e glória e majestade. A partir daqui até o versículo 22, Daniel vai lembrar quem foi Nabucodonosor. Que Nabucodonosor foi maior que Belsazar, e que deu essas coisas para Nabucodonosor foi o Senhor. Tudo aquilo que Nabucodonosor tinha foi Deus que deu. É por isso que ele vai falar, olha, tudo isso o Altíssimo deu. O Altíssimo é quem deu para Nabucodonosor o reino e grandeza e glória e majestade. Se você acha que você é alguma coisa, você está enganado. Versículo 19, por causa da grandeza que lhe deu, povos, olha, Deus deu para ele, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, e quem queria exaltava, e quem queria abatia. Ele tinha poder mesmo, Nabucodonosor tinha poder dado por Deus. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias de tudo isso. E aqui a gente começa a ver a diferença entre capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 4 foi Deus trazendo julgamento sobre o rei da Babilônia. Capítulo 5 também Deus trazendo julgamento sobre o rei da Babilônia. A diferença entre um e outro é que no capítulo 4 Nabucodonosor se converteu. No capítulo 4 Nabucodonosor se humilhou. Aqui no capítulo 5 Belsazar não se humilha, ele continua arrogante. E o texto, versículo 22, vai falar, você sabia de tudo isso. Você conhece toda a história. Se você não se arrepende, a culpa é sua. Se você não quer mudar de vida, a culpa é sua. E agora acabou, não existe mais escapatória. Versículo 23. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. Olha, de novo, olha só a intenção de Belsazar. Não era simplesmente, tem uma coisa sobrando lá, pega lá para a gente aproveitar. Não, o fato dele pegar os utensílios foi para afrontar o Senhor. E te levantastes contra o Senhor. Você se levantou contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebesses vinhos neles. Além disso, desses louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida, e a todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Olha a sentença. Ele nem chegou ainda na interpretação da parede. E na verdade nem precisava. A sentença aqui já foi dada para Belsazar. Você tinha tudo para glorificar a Deus e você não fez.
chegou no topo, quando você já tinha aprontado de tudo, você ainda se afrontou a Deus, se levantou contra o Senhor e ainda foi lá e pegou os utensílios da casa do Senhor para se vangloriar disso, já era. A Bíblia fala que Deus permite que a maldade do homem chegue até certo ponto. Foi assim em Gênesis capítulo 6. A maldade do povo de Israel chegou a tal ponto que Deus falou, não dá mais, vou destruir. Sodoma e Gomorra, a maldade chegou a tal ponto que Deus falou, vou destruir. Nínive, a mesma coisa, a maldade chegou a tal ponto que falou, vou destruir. Jericó, a mesma coisa. Canaã, na verdade, Abraão não recebeu a terra de Canaã antes, só porque a maldade ainda não havia chegado no topo, porque quando chegou no topo, Deus destruiu. Quando a maldade da humanidade chega no topo, Deus traz o juízo final. Deus traz o seu juízo. E aí, foi o que aconteceu com Nínive, não é? Nínive, Deus ainda deu uma chance e se arrependeu. Na segunda vez, Deus falou, agora acabou. Deu um basta para Nínive e acabou com Nínive. Babilônia, a mesma coisa. Babilônia chegou no limite, Deus vai dizer, acabou para você, o tempo acabou, agora a destruição vai vir. De uma certa forma, esse também é um dos motivos pelo qual Cristo ainda não veio. A maldade ainda não chegou no topo, porque quando chegar, Deus volta. Cristo volta. E quando Ele volta, Ele vai vir para destruir tudo. E já era. O tempo chegou. E se a gente começar a observar os nossos dias, a gente vai começar a perceber que não está tão longe assim. A maldade está cada vez pior. A igreja está crescendo. Está nada. Tá um monte de templo aí que fala de Jesus, mas não prega Jesus. Usa o nome de Deus, mas não prega Deus. Está cheio. São templos de Satanás, como a Bíblia fala. Tem que tomar cuidado. O meio evangélico, o evangelho, a igreja não está crescendo. Está crescendo um monte de casinhas aí falando que vem de Deus, mas não vem. Paulo vai dizer para Timóteo, né, que nos últimos dias os homens seriam terríveis. Até inventores de males. Pessoas que vão inventar a maldade. Versículo 24. Até o versículo 31. Agora sim a interpretação da escritura na parede. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta coisa é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Mene significa contado, Tekel significa pesado, Pérez significa dividido. E Daniel não só dá a tradução, não somente lê, mas já começa a dar a interpretação. Olha, quando ele diz Mene, por duas vezes, foi contado os teus dias. Os teus dias estão contados. É mais ou menos isso que Daniel está dizendo. Chegou o tempo, acabou, chegou a hora do basta. Você não passa, na verdade, nem de hoje, como nós vamos ver versículo 29 a 31. Nem de hoje você passa. O seu dia chegou ao fim, o seu reino chegou ao fim, foi contado os teus dias, você foi pesado na balança e está irregular, não está exato, não está como deveria estar. Você foi achado em falta, tem alguma coisa faltando na balança. E por isso, o seu reino vai ser dividido entre os medos e os persas, que é o reinado de Dario. Versículo 29 até o 31. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, que pusessem cadeias de ouro no pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Não adiantava mais. Por quê? 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Não passou nem um dia. Quando Deus falou, basta, o seu tempo chegou, o final chegou. Eu lembro desse texto, eu lembro de Lucas 12 de novo. Logo, essa noite pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem serás. A arrogância daquele jovem dessa parábola de Lucas 12, a arrogância de Nabucodonosor, a arrogância desse Belsazar é a mesma.
louco, o que tens preparado para quem será? Aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que são loucos. Quem não vive de acordo com a palavra de Deus é um louco. Mas aqueles que se submetem à vontade de Deus, como Nabucodonosor fez, ele tem esperança ainda. E é abençoado, como aconteceu com Nabucodonosor. Belsazar acabou o seu tempo, acabou os seus dias. Ele foi contado os seus dias, ele foi pesado e reprovado, e o seu reino foi dividido. Na verdade, aqui já começa o primeiro cumprimento daqueles primeiros sonhos de Nabucodonosor, da grande estátua, a cabeça de ouro que era a Babilônia, que era Nabucodonosor, foi cortada. Agora passa para o próximo reino, que é o tronco, que são os braços, que vai ser Dario com os medos e os persas. Agora a Babilônia deixa de ser aquela grande potência. Para mostrar uma das coisas principais que Daniel quer mostrar aqui no livro todo, e quem reina na verdade. Quem reina, quem faz os reis subirem, quem faz um reino surgir, quem acaba com o rei, quem tira a vida do rei, quem destrói os reinos, é apenas um. É aquele que reina e vive eternamente, que é o Senhor. Só Ele reina, ninguém mais. Ele coloca no trono que Ele quer e tira do trono que Ele quer. Como disse o próprio Nabucodonosor, Ele governa, Ele dirige e não há nada que foge do seu controle. De novo, o livro de Daniel, como nós temos visto, fala de como ser crente no mundo de descrentes. Babilônia aqui no livro de Daniel, é esse mundo de descrentes. Babilônia representa aqui a maldade que nós vivemos hoje. Mas Daniel, quando ele escreve esse livro e entrega na mão do povo de Deus, era para que o povo lembrasse que mesmo no meio de um mundo descrente, mesmo no meio de uma nação incrédula, o Senhor é quem está controlando todas as coisas. O Senhor é que está controlando todas as coisas. Essa é a primeira lição. Só que antes disso, tem três coisas. Eu gostaria que a gente gravasse três coisas, três lições principais aqui desse texto. A primeira é que o Senhor nos condiciona para falar que o teu Deus reina. Nós lemos Isaías 52, que fala, proclama, Sião, o teu Deus reina. Nós precisamos proclamar. Só que, infelizmente, nós temos que reconhecer que muitas vezes nós vamos transmitir uma mensagem não muito agradável, que foi o caso de Daniel. Daniel teve que pregar uma mensagem não muito agradável aqui para Belsazar. Ele não foi proclamar uma mensagem de esperança. Ele não foi proclamar uma mensagem de salvação. Mas ele foi proclamar uma mensagem de destruição. E a gente precisa tomar consciência disso. Que quando nós pregamos, mesmo que a pessoa não se converta, a palavra de Deus foi pregada. E para aqueles que não servem, para aqueles que a palavra não tem efeito de salvação, tem efeito de condenação. E eu lembro do texto de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta. Quando ele vai falar como se fosse uma grande comissão, de um povo voltando da batalha, já cansado, e o povo todo, o exército voltando da batalha, e o povo recebe esse exército. Era comum naquela época eles jogarem flores cobertas de um perfume agradável, um perfume bem gostoso. Ele jogava aquelas flores no meio da estrada, de maneira que quando o exército começava a entrar, tanto as pessoas andando e pisando naquelas flores, e os cavalos pisando naquelas flores, o cheiro subia. O cheiro subia. Então, quando o exército chegava pisando e aquele cheiro subindo, aquele cheiro agradável, era um cheiro agradável para o exército que estava chegando. Só que lá no finalzinho, lá no finalzinho, às vezes no começo tinha os líderes do povo destruído, vinham os escravos. E aqueles escravos também sentiam o mesmo cheiro. Só que aquele cheiro não era cheiro de vitória, era cheiro de derrota. Eles sentiam aquele cheiro, e aquele cheiro, ao invés de que gostoso esse cheiro, eles diziam que terrível esse cheiro, porque esse cheiro é cheiro de morte, é cheiro de derrota. É por isso que a palavra de Deus vai falar que nós somos o bom perfume de Cristo. Agradável para os que têm vida, para aqueles que creem, mas cheiro de morte para os que se perdem. É por isso que muitas vezes as nossas mensagens, quando nós pregamos o Evangelho, muitas vezes não vão ser mensagens de salvação, vai ser mensagem de condenação. A gente tem que ter ciência disso, mas tem que pregar. O nosso desejo é que todos se salvem.
Só que infelizmente a gente tem que saber que alguns vão se perder. O Senhor nos comissiona, o Senhor reina. Não importa o quão poderoso seja Belsazar, não importava o quão poderoso seja Nabucodonosor, o Senhor é quem governa sobre tudo e sobre todos. Belsazar foi atrevido, se levantou contra o Senhor. E eu lembro do Salmo 2. Abra lá no Salmo 2. A imagem é a mesma. O Senhor permite que os ímpios se levantem e às vezes sejam até acusados, mas até um certo ponto. Quando o Senhor se levantar contra esses que armam ciladas, que tentam batalhar contra Deus, contra esses o Senhor vai se levantar com ira. Olha o versículo 1 em diante. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam como os avançam, os reis da terra, Nabucodonosor, Belsazar, tantos outros, se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aquilo que Belsazar fez, pegando os utensílios do templo, foi exatamente isso. Olha lá, vamos mostrar que nós somos maiores do que eles. Vamos mostrar que quem manda aqui somos nós. O que o Senhor faz? Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Eu imagino que a cena deve ter sido hilária mesmo. Vendo aquele dedo, o todo-poderoso Belsazar, depois começa a tremer de medo. O Senhor zomba deles. O Senhor está lá. Você acha que isso é alguma coisa? Coitado de você. Vamos continuar lendo. Na sua ira, a seu tempo, não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O Senhor é quem reina. Por mais que as pessoas achem que elas são donas do próprio nariz, por mais que as pessoas achem que elas têm poder para alguma coisa, quem reina na verdade é só um. Quem coloca no governo, quem tira do governo é só um. Quem é que está no controle de todas as coisas é só um. E aí a gente começa a sentir um pouco mais de conforto. Por quê? Afinal de contas, nós vivemos num mundo de impiedade. E às vezes a gente se pergunta: até quando o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? Será que o Senhor não está reinando? Não, o Senhor ainda continua reinando. O Senhor continua ainda no controle de todas as coisas. Por mais que às vezes pareça que as coisas fogem do controle, por mais que o mundo pareça que as coisas estão fora do controle, Deus ainda reina. E continua reinando. E vai sempre reinar. E por fim, o terceiro ponto, a terceira lição que eu gostaria de deixar aqui, é que de fato Deus é justo. O Senhor é justo. E ninguém faz nada sem que Deus saiba. Ninguém faz nada e sai impune. E sai sem pagar o preço. Ninguém. Às vezes, como o caso de Belsazar, paga na hora. Às vezes não. Às vezes vai pagar depois, que é muito pior. Ninguém sai impune. Ninguém pode ter uma vida de perversidade, de impiedade, e Deus falar: deixa esse daí que eu não vou fazer nada. Esse daí não vai pagar o preço. Todos serão cobrados. Deus vai retribuir de acordo com as suas próprias obras. Se conosco é assim, se conosco Deus cobra aquilo que nós fazemos, imagina com os ímpios. Imagina o que Deus vai fazer com aqueles que não temem ao Senhor. E esse é o conforto, essa é a certeza que Daniel tinha, essa é a certeza que Pedro tinha quando ele escreve a sua primeira carta. Olha, fiquem tranquilos, se Deus começa a nos castigar hoje por aquilo que nós fazemos, imagine o castigo daqueles que estão perdidos. Imagine o castigo final. É melhor ser castigado agora por ser crente, por ser santo, por ser justo, do que ser castigado como um ímpio no final. É melhor ser castigado agora. Salmo 73, eu creio que é um dos textos que nos ajuda a entender. O problema era o mesmo. Asaf tinha a mesma inquietação. Deus é bom, mas por que os justos, os ímpios prosperam? Olha só. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, e agora ele vai contar a história dele.
quase se resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não era isso que acontecia? Um perverso estava lá, esbanjando o seu poder, a sua glória terrena, é verdade? Mas esbanjando aquilo que ele havia conquistado. Orgulhoso. Versículo 4. Para eles não há preocupação, não há preocupações. O seu corpo é sadio, inédito. Eles nem ficam doentes. Parece que eles nem ficam doentes. Não partilham da canseira dos mortais, mas nem são afligidos como os outros homens. Eles aprontam, fazem um monte de coisa errada, parece que está tudo certo para eles. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus, olha exatamente o que Belsazar fez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, bebe vinho à vontade, exatamente como Belsazar. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Os ímpios, está tudo certo com os ímpios. Com um efeito, inutilmente conservei puro coração. Aqui é uma confissão que ele estava tendo na época. Lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Versículo 17, a chave. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Eu creio que Asaf, ele deve ter ouvido uma história bem parecida aqui com o de Daniel. Ele ouviu, pera lá, qual que é o final deles? É por isso que está tudo certo para eles agora, porque no final vai ser terrível. Então deixa eles aproveitarem agora. Deixa eles aproveitarem agora, porque o final deles não vai ser agradável. Eu atinei, eu prestei atenção, agora eu sei o final deles. Para encerrar, abra suas Bíblias em Apocalipse, trazendo um pouquinho mais para a gente. Como eu disse, texto Daniel, como eu tenho trazido aqui, nós estamos aprendendo a como ser crentes no mundo de descrentes. Naquela época, a Babilônia era esse mundo de descrentes. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram os crentes que estavam nesse meio. Nós vivemos nesse mundo. E é a mesma imagem que João vai trazer em Apocalipse 17, 18 e 19. O mundo de perversidade, ele vai chamar, esse mundo de perversidade que nós vivemos, sabe como que ele vai chamar? Babilônia. Olha o versículo 2 do capítulo 17. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho, de novo, olha o vinho, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome e um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Sabe o que? Ou seja, a Babilônia em Apocalipse é retratada como a mãe dos prazeres carnais. É o mundo. É tudo isso que o mundo traz como prazeres agradáveis aos olhos, mas com um final terrível. Esse mundo é chamado de Babilônia. Sabe qual que vai ser o resultado final? Capítulo 18. Olha só o versículo 2. Exatamente o que acontece em Daniel 5. Então exclamou com potente voz, dizendo: isso é um anjo. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada dos demônios, que ouviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Meus irmãos, esse mundo de descrentes um dia vai cair. Um dia vai ser destruído. E sabe o que resta para os crentes? Versículo 20. Ou melhor, versículo 16. Dizendo: ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo
de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, porque uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, os marinheiros, e quando labutam no mar, conservaram-se de longe. Versículo 20: exultai sobre elas, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Vale a pena ser crente no mundo descrente? Vale. Sabe por quê? Porque nós não vamos ser julgados com esse mundo. Nós vamos ser salvos, nós vamos ser separados, não vamos entrar em juízo, como diz a palavra de Deus. É por isso que quando nós olhamos esse mundo de piedade, e muitas vezes a gente gostaria até de ter alguma coisinha que eles têm, a gente tem que lembrar qual é o destino final deles, para a gente esquecer: eu não quero essa vida. Por mais que aparentemente eles tenham uma vida agradável, nós não queremos essa vida. Nós que somos salvos, nós que somos servos de Deus, nós temos um futuro melhor. E se você quiser ver esse futuro melhor, depois leia Apocalipse 19, a alegria e a festa pela vitória sobre a Babilônia. Vale a pena ser um crente, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir aquele que reina sobre todos, aquele que é justo, aquele que nos chama para proclamar que Ele reina. Vale a pena ser crente no mundo descrente. Que Deus abençoe. Amém.